Xangô levou a gente para os nossos pesos. O que é aquilo que a gente materializa que se torna pesado pra gente? Engraçado que dentro de um trabalho de orixá, hoje meu trabalho foi só sombra. Aliás, Yansan veio para trazer um pouco de luz. E sombra no sentido de o quanto que eu me penalizo todos os dias quando eu encontro alguns desafios que eu acho que ainda são maiores que eu. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o nosso pior lado. De auto-julgamento, de auto-piedade, de querer desistir, sair correndo, de chorar no chão do supermercado. Não sei o que é isso. E Xangô é o que é concreto, né? Ele é o senhor da lei, tanto que ele é representado por um senhor muito sábio, com as leis escritas em pedra. E quando fala de lei, a gente precisa revisar sempre o que é lei para nós. Se essa lei nos ajuda a evoluir ou se ela nos corrompe de alguma forma. Às vezes nós ditamos leis para nós mesmos que nos afundam, de acordo com a experiência de cada um. Perceber essa sombra e perceber que isso é uma pedra que na realidade não nos movimenta, quando na realidade deveria ser a nossa base. E a gente percebe que a nossa base talvez esteja em leis não tão corretas pra gente. Eu não tô falando de leis externas, de leis universais. Eu tô falando daquilo que é lei pra mim. E cada um aqui reviveu as suas próprias leis. Xangô levou a gente exatamente para aquilo que estava materializado dentro de nós. Lá no fundinho do âmago. E trouxe pra gente uma sabedoria de que essas leis, elas precisam ser renovadas. O planeta, ele renova. A cada passo que ele dá, ele passa por uma renovação. Eu costumo dizer que há 100 anos atrás, mulher não votava. Não podia votar. E essas leis foram renovadas. Não, acho que 100 anos. É, por aí. Gente, não lembro agora, tá? Mas vamos contar 100? 1888. Ah, adoro ter professora. De 1888. Então, mais de 100 anos, então. Mais de 100 anos. As nossas bisavós, tataravós não podiam eleger quem seria o governante que iria comandar o país. E nós somos, em grande maioria, mulheres. Então, se as leis do homem, elas se renovam, as nossas também precisam se renovar. A cada passo que a gente evolui. Porque senão, a gente pensa que está evoluindo, e quando a gente olha, a gente ainda está preso em algumas leis que a gente decretou para nós, que estão, extremamente ultrapassadas. E hoje, no trabalho, a gente percebeu alguns de alguma forma mais dura, alguns de uma forma mais branda. Quais são essas leis? Que a gente materializou dentro de nós e que não está permitindo que a gente consiga evoluir. As leis universais, elas falam de evolução do ser, nessa vida ou em qualquer dimensão que ele esteja. São leis extremamente libertadoras. Tem uma frase que diz: conhece a verdade que ela vai te libertar. Quando a gente descobre a verdade sobre nós, a gente se liberta, porque a gente consegue ressignificar e movimentar essas nossas próprias leis ditadas por a gente mesmo, ou por outras pessoas que a gente tinha muito afinco e que tá prendendo a gente no fundo do poço. Talvez essa corda a gente consiga esticar, dando uma falsa impressão de evolução. Mas quando a gente percebe, daqui a pouco a gente está lá de novo, repetindo os nossos processos. Sempre com olhares novos, porque o universo ele é movimento. E foi isso que Yansan veio trazer. Quando a gente fala da força de Yansan, a gente está falando de movimento.
o movimento que renova, que traz novidades, às vezes sobre um mesmo assunto. Quanta gente vem aqui e consagra a ayahuasca, aí depois de um ano repete o mesmo processo. É natural isso acontecer, mas esse mesmo processo vai ter novos pontos de vista, que a gente talvez num primeiro momento não tivesse condições de perceber. Porque a gente passa dia a dia evoluindo, seja nos rituais ou seja na nossa casa. Aliás, muito mais na nossa casa e no nosso trabalho, no nosso cotidiano, do que nos rituais de ayahuasca, porque a gente não está aqui consagrando todos os dias. E quando a gente se depara com esse nosso eu antigo, que ainda está ali presente e pedindo que a gente reafirme essas leis, a gente lembra daquilo que a gente ditou como regra para nós. E ditar essas regras pode trazer e traz uma sensação de segurança. Eu só faço isso. Mas e as exceções? E quando acontece aquilo? E quando o cenário muda? A gente consegue manter de pé essas nossas leis? Muitas vezes não. E aí, a gente se depara com um ser idealizado versus um ser real. O idealizado é aquele que eu idealizo ser. Eu vou fazer isso, amanhã eu vou acordar, vou para academia, vou me alimentar direito, vou tomar água, vou meditar, vou me conectar com a minha espiritualidade. Aí chega amanhã, domingo, por exemplo, chega toda a sua família na sua casa, uns fardinhos de cerveja, umas carninhas para assar, pão de alho, queijo coalho. Aí você olha e fala, deixa para amanhã. E o nosso cérebro, ele entende como urgente aquilo que eu não deixo para amanhã. Eu sempre falo para as pessoas que me buscam em terapia sobre mudança de hábito. E dentro dessas mudanças de hábito, se eu falar assim, segunda-feira eu começo a academia, teu cérebro vai interpretar, isso não é importante. E aí na segunda-feira ele vai te lembrar, viu? Isso não é importante. Porque se você deixa pra lá, se você agenda para um futuro que ainda não existe, não é importante pra você. Porque o que é importante pra gente, a gente faz agora. Se liga alguém importante pra gente no nosso celular, a gente vai atender. Porque o cérebro, ele responde a comandos. É o agora, é o agora. E talvez essas procrastinações estejam ligadas a essas leis que eu coloquei lá atrás. Eu não preciso ter um corpo bonito, como se malhar fosse só para ter um corpo bonito. Eu quero ter saúde, mas esse pão de alho. Eu quero me conectar com a espiritualidade, nossa, mas eu tô tão em baixa frequência. Será que eles vão me aceitar? E aí eu falo, gente, academia é para quem tá precisando, não é para quem já tá malhado. Dieta é para quem tá precisando, não é para quem tá magro. E a gente para de recorrer às coisas que são realmente importantes pra gente, porque a gente colocou as leis lá atrás. E quais são essas leis que me regem? Por que eu não consigo colocar movimento naquilo que eu quero alcançar? Porque talvez dentro de mim eu tenha colocado uma regra de que isso não é importante. E o meu cérebro, ele simplesmente está correspondendo à minha própria ordem. O que a gente precisa fazer? Reordenar. Ressignificar e mudar essas leis. Xangô trouxe uma verdade muito forte de que, filha, só se materializa em pedra quando você põe a energia ali. Se você põe a energia ali, acolá, aquilo que você quer manifestar se perde. Porque o que alimenta a tua criação é a tua energia. Não existe sorte. Dizem que sorte é trabalho versus preparação, e aí o universo joga lá no nosso colo, e aí as pessoas que estão de fora, que não sabem a construção daquele trabalho, chamam de sorte.
Nossa, como você é sortuda. E aí você acorda 6 da manhã, levanta, vai trabalhar, estuda à noite, faz faculdade, tem filho, marido, os meninos o inverso. E aí, de repente, você recebe uma proposta de emprego muito melhor. As pessoas, nossa, como você é sortudo, como você é sortuda. A sorte é uma construção de algo que eu mexo dentro de mim e que eu manifesto para fora. Então, a união da convicção de Xangô com até uma certa teimosia, isso é uma característica de filho de Xangô. Tem um do meu lado aqui, que não me deixa mentir. Mas essa teimosia que faz com que aquilo dê certo. Porque vai até que materializa. E quantas vezes a gente se perde nesses processos? E aí tem a máxima, né, de quem é super fofo e tá de fora e fala assim, que você não queria de verdade. É real. Porque quando você quer de verdade, você faz na hora. Você faz agora. Porque o tempo para o cérebro é o agora. Ele não consegue entender que a lembrança que você está tendo do passado já passou. O sentimento é agora. Que a preocupação com o futuro ainda não chegou. Se você está sentindo, o cérebro entende que já está acontecendo. E todo mundo tem luz e sombras. E a gente precisa começar a perceber aonde que a gente está vibrando, qual é a frequência que a gente está vibrando. Frequência é quantas vezes eu vou naquele lugar. Então, para explicar a frequência para vocês, quantas vezes vocês vão na padaria por semana? Vai, 7 vezes na semana? Então, a sua frequência na padaria são 7 de 7. Qual é a minha frequência de vibrar alto todos os dias? De vibrar a energia daquilo que eu quero para mim. Não, eu só penso naquilo que eu quero com preocupação, como quem não conseguiu. O que meu cérebro está entendendo? Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. O que meu sentimento está vibrando? Falta. Quem traz a força para a gente mudar essa frequência é Yansan. Só que quando vem o vento de Yansan, meus amores, nada fica no lugar. Ela não vai dizer, eu só quero movimentar isso daqui. Ela vai movimentar a sua vida como um todo. Para que você tenha a chance de embaralhar aquelas cartas e jogar de novo. E você tem diversas chances durante o dia, durante uma vida inteira, de repaginar tudo isso. Hoje foi uma grandíssima chance da gente renovar os nossos votos com a gente mesmo e da gente renovar as nossas leis que estavam ali empedradas. E essa pedra representada por Xangô, ela precisa ser a tua base sólida. Só que se essa base não tá te permitindo crescer, ela tá errada. E aí, como eu falei no começo do ritual, só a erosão do vento para poder desfazer essa pedra. Ou seja, um movimento. Quando uma pedra rola, ela vai perdendo tamanho. Então é só o movimento que vai fazer com que a gente consiga abrir mão das nossas convicções e renová-las. E essas convicções, elas precisam estar a nosso favor. E tudo parte da gente. Porque é a gente que constrói, é a gente que dita a lei, é a gente que dita a regra, é a gente que diz para o nosso corpo, para o nosso cérebro o que é para agora e o que pode deixar para depois. Quantas coisas que são realmente importantes a gente deixa para depois, porque eu tenho que lavar a louça. Eu preciso descansar, mas agora eu preciso arrumar aquilo ali. Eu preciso descansar, mas nossa, meu celular tá bombando. Quantas vezes a gente abre mão daquilo que é realmente importante pra gente por conta dessas leis que a gente colocou lá atrás, de que a minha casa não pode ficar suja, eu não posso deixar de responder as pessoas? Será que isso realmente é importante para te levar onde você quer chegar? Eu não tô dizendo que não é importante lavar a louça nem atender as pessoas. Eu tô dizendo que a gente precisa escolher as nossas prioridades.
Porque a nossa energia nessa dimensão, ela tem limite. A gente precisa repor essa energia com sono todos os dias dormindo. É nessa reposição que o meu corpo entende que ele está reabastecido para um novo dia. Mas aí passa um dia, a gente começa de novo o dia com aquilo que não é prioridade. Ou pelo menos não deveria ser. Então hoje foi uma chance gigante que a gente teve de renovar os votos com a gente, de rever essas nossas leis. E algumas pessoas acessaram muitas dores vindas dessas leis. E aí é o momento de deixar voar, de entregar para o universo e se permitir estar numa base sólida, altamente nutritiva, que vai fazer com que a gente evolua. E evolua em caminho daquilo que faz o nosso coração vibrar. Porque essa é a nossa verdadeira missão. O coração, ele palpita como uma criança quando a gente está no nosso caminho. É uma coisa que vem sem a gente esperar. De repente a gente faz uma coisa e sai saltitando e fala, meu Deus, como isso me deixou feliz. É isso que a gente veio fazer. A gente veio elevar a nossa energia. E o coração, ele grita na hora que a gente está vibrando alto. E ele dói quando está vibrando baixo. E são essas percepções de dor e de alegria, de felicidade, de tristeza, que fazem com que a gente entenda se a gente está no caminho certo. Se autoconhecer, se auto-observar a cada passo do dia. Presença. Presença é o que faz toda a diferença. Quantas vezes a gente faz um monte de coisa no automático? E aí a gente percebe, meu Deus, eu nem vi a hora que eu cheguei aqui. Quanto mais presente a gente está, mais a nossa energia está focada naquilo que realmente é importante. Porque a gente tem tantos processos automatizados dentro de nós, porque a gente comandou no nosso cérebro que aquilo deveria ser automatizado, que é difícil se livrar. Desfazer um hábito é tão difícil quanto construir. Só que eu só consigo substituindo um pelo outro. Então, para ter novos hábitos, eu coloco eles em cima dos antigos e fortaleço todos os dias, até que aquele novo hábito, que seja bom, positivo, não me cobre mais tanta atenção e presença. Porque ele já está no meu processo automatizado. Então eu queria agradecer a presença de vocês hoje. Que de verdade vocês saiam daqui muito melhores do que entraram. Foi um trabalho difícil para mim, me espremeu até. Minha cabeça tá doendo, estou lunando, tá tudo coisado aqui dentro. Mas eu não tenho a menor dúvida de que eu vou sair daqui muito mais leve. Independente da cabeça tá doendo, independente de eu precisar dormir e descansar. Mas aí eu percebi que é uma prioridade que eu sempre deixo para trás. De parar e descansar. Descansar minha mente, descansar o meu corpo, permitir reabastecer para que amanhã eu consiga enfrentar tudo de novo. Porque problema não vai embora assim. Amanhã eles estão lá, ó, batendo na sua porta. Então não precisa se preocupar. Ele não vai sair de lá, não vai fugir, tá tudo bem. Mas a gente precisa estar forte. Porque a sensação que eu tenho é que quanto mais fraco a gente se sente, mais a vida bate. Mais ela bate. Mais ela bate. E aí o problema é quando a gente entra na sensação de não tenho capacidade, não mereço. Eu sou uma pessoa tão boa, por que a vida só acaba comigo? Porque a vida quer ver a gente forte. E todos nós somos. Todos nós. A gente só precisa entender aonde que está o alicerce dessa força. Se ela está em mentiras que a gente contou pra gente mesmo, ou se ela está nessas verdades construídas com presença. Gratidão pela presença de vocês. Que a gente saia daqui realmente renovados. Arro! Arro!